E Melita, cheiroso, gostoso, quentinho, agora em nova embalagem fofinha. Olá, é segunda-feira, dia 6 de junho, 12:01. Tem notícias, está no ar. A gente vai falar da devastação provocada por um temporal que atingiu Jarinu na noite de ontem. Sandro Zepp. Olha, Daniele, de acordo com os meteorologistas, passou um tornado aqui por Jarinu. E a cidade está desse jeito, dá só uma olhada, toda destruída. A força do tornado fez duas carretas de 10 toneladas estacionadas tombarem. Elas estavam ao lado de um posto de combustível que ficou destruído. Árvores também foram destruídas. A Defesa Civil passou a madrugada cortando galhos. E nas ruas de Jarinu, um alerta. Atenção, senhoras e senhores, voltem para suas casas. Chuva de vento com maior intensidade chegando aí. Uma mulher de 48 anos morreu. Ela estava esperando pelo ônibus em um ponto durante o temporal. Nem a igreja escapou. Fiéis de uma igreja evangélica estavam no culto quando a destruição chegou. Praticamente não sobrou nada. Muitas cadeiras de plástico quebradas, espalhadas aqui por esse ambiente. Lá no fundo, olha só, é um pouco escuro, mas acho que a gente consegue ver vários pedaços de árvores que acabaram contribuindo, para que o teto todo viesse abaixo. O vendaval que veio, acho que não durou nem 30 ou 40 segundos. Estragos também na zona rural de Itu. Um córrego transbordou, alagou ruas e atingiu casas no bairro do Santiago, no limite com Sorocaba. Em Salto, o rio Tietê transbordou e tomou as ruas da região central. A água também invadiu 3 casas no bairro Vila Nova. E aí, no complexo da Cachoeira, o volume de água impressiona. O Tem Notícias está no ar. Boa tarde. Como você já viu aí ao longo da manhã, no comecinho desta edição, um tornado provocou destruição em Jarinu. Uma tempestade ontem à noite arrasou grande parte da cidade. Uma pessoa morreu, dezenas ficaram feridas. O Sandro Zepp está lá desde muito cedo, Até conversou com a gente já hoje, falando que estava impressionado com a situação que você encontrou quando chegou aí, Sandro Zepp? Boa tarde para você. Mostra pra gente agora, então. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos ligados na TV Tem. Nós chegamos ainda de madrugada, antes das 5 da manhã aqui em Jarinu, e a gente começou a andar pelas ruas. Quando a gente percebeu, estava muito escuro, a cidade estava sem luz, muitos cabos estavam jogados pelo chão e outros pendurados, o que fazia da nossa missão de atravessar a cidade uma missão muito arriscada. Nós voltamos, paramos o carro e seguimos por muitas ruas a pé. E o que a gente viu foi um cenário de destruição. A gente está aqui numa das principais entradas da cidade. Eu peço para o Anélio Trevisan mostrar. Olha só quanto ferro retorcido, e isso se multiplica por toda a cidade. São muitos ferros retorcidos, árvores, postes, cabos pelo chão, e o que a gente percebe também é que a população está muito abalada, todos estão muito assustados, e as pessoas dizem que nunca viram nada parecido. Antes de mim esteve aqui o Cássio Marcelino, o repórter cinematográfico Cássio Marcelino, e o repórter Rafael Fachin. Eles passaram a noite acompanhando o caos que foi esse tornado. 10 toneladas. Esse foi aproximadamente o peso que o vento foi capaz de arrastar. Nada atingiu a carreta. Ela tombou apenas com a força do vento. Algo inacreditável para o Itamar, que havia saído do caminhão poucos minutos antes. Foi um negócio tão rápido, Eu estava lá dentro do caminhão, E o amigo ajudante estava aqui no baú, E deu um contato na lata, E ele levou aquele choque, ele correu e me avisou. Foi até bom, Ele avisou, eu saí e fui pro posto. Tranquei e fui pro posto. Eu entrei no posto, fui no banheiro, Fiquei dentro do banheiro lá, protegido, e deixei fazer o quê? Não tem o que fazer nada, velho? Mas essa não foi a única. Logo ao lado, outra carreta também tombou com a força do vento. As carretas estavam estacionadas num pátio ao lado deste posto de combustíveis, ou pelo menos o que sobrou dele. O telhado e toda a estrutura de ferro ficaram retorcidos. As placas de metal mais pareciam ser feitas de papel, de tão amassadas que ficaram. Próximo ao posto, uma galeria de lojas também foi devastada pelo vento.
Olha, o cenário aqui realmente choca, faltam até palavras para a gente conseguir descrever a sensação do que a gente sente estando aqui nesse lugar. Totalmente destruído, a gente percebe que telhados, paredes acabaram vindo abaixo. Esses dois carros aqui, por exemplo, eles foram arrastados com a força do vento. Acabaram se unindo aqui, grudando um no outro com o vento, todos os vidros quebrados por conta de telhas aqui, ó, telha nessa parte, telha no vidro. Aqui no chão a destruição também é muito grande, muita telha. Esse outro carro aqui também, olha, com todos os vidros completamente quebrados, a porta amassada com a força do impacto do vento que acabou batendo nesse muro aqui. Realmente a situação aqui é bem chocante. O local fica às margens da rodovia Edgar Máximo Zamboto. Daqui o vendaval seguiu para outras partes da cidade, causando estragos da mesma proporção ou ainda maiores. Atenção, senhoras e senhores, voltem para suas casas. Chuva de vento com maior intensidade chegando aí. As ruas do centro comercial foram as mais atingidas. A maior parte ficou sem energia elétrica. Aqui funcionava uma loja de roupas. A parede da loja lateral acabou caindo. Essa viga de ferro que segurava a estrutura do telhado da loja também foi amassada. Isso a gente percebe aqui, olha, muita roupa aqui jogada pelo chão e acaba tudo ficando amontoado. Fios, telhas, telhados, parede. Situação realmente aqui chama muito a atenção. É uma imagem realmente impressionante. Próximo desse local, uma mulher de 48 anos morreu. Ela esperava um ônibus quando a estrutura do ponto caiu em cima dela. Andando pela cidade, os estragos continuavam chamando a atenção. Aqui um grupo de amigos ajudava a retirar de algumas lojas o pouco que não foi quebrado. O Alex é dono de um dos comércios e não consegue acreditar no que viu. Deu uns ventos, a mulher falou, ó, tá ventando forte. Vamos dar uma olhada, já tava um rodemoinho, um negócio feio, uma nuvem preta em cima, caiu umas pedras, parecia tijolo em cima da casa. Deu umas pancadas, 2 minutos, passou. Algumas árvores chegaram a ser arrancadas pela raiz. Homens da Defesa Civil e outros funcionários da Prefeitura passaram a madrugada cortando galhos que estavam caídos nas ruas e em cima de algumas casas. A gente está entrando agora numa igreja, a Defesa Civil ainda não sabe informar quantas pessoas estavam aqui dentro do culto e nem quantas pessoas acabaram ficando feridas. Na entrada a gente já percebe os estragos. Aqui o teto ainda permanece, algumas madeiras, mas muita coisa, o forro acabou caindo aqui no chão. Entrando mais, a gente percebe que aí sim, aqui o teto já não existe mais. Aqui, por exemplo, eram as laterais da igreja, divisórias que foram jogadas no chão. Muitas cadeiras de plástico quebradas, espalhadas aqui por esse ambiente. Lá no fundo, olha só, está um pouco escuro, mas acho que a gente consegue ver. Vários pedaços de árvores que acabaram contribuindo, né, para que o teto todo viesse abaixo. Para a gente ter uma ideia da força do vento, olha só onde foi parar parte do teto da igreja. Parte metálica ficou pendurada ali no fio. Todas as vítimas foram levadas para o pronto-socorro da cidade. Cerca de 50 pessoas passaram por aqui. Muitas delas estavam na igreja. Quem também passou por atendimento com cortes na cabeça foi a dona Eurides, que mora próximo ao posto de combustível, onde as carretas que estavam estacionadas tombaram. Começou aquele vento, mas aquele vento fortíssimo, começou a assoviar, e aí começou a cair minha casa, começou a cair os telhados. Nossa, desabotou, o telhado da minha casa inteira, né? Eu pensei que eu fosse morrer ali dentro, gente, eu nem sei como eu consegui sair lá de dentro, viu? Apesar de ainda ser cedo para calcular os estragos, para o prefeito de Jarinu será preciso muito tempo para que a cidade volte a ser reconstruída. A energia mesmo no município só vai voltar daqui uns 3 dias. O centro da cidade foi destruído, infelizmente foi destruído totalmente. Então a gente vai ter um trabalho aí por uns 3 meses aí. Como a gente viu na reportagem, pelo menos 50 pessoas passaram aqui pelo pronto-socorro da cidade, 20 estavam na igreja evangélica durante o culto. E a gente tem a informação de que 5 pessoas foram transferidas para o Hospital São Vicente, elas continuam internadas em observação. E muitas pessoas se machucaram, e eu vou mostrar por quê. Dá uma olhada aqui nessa churrascaria, porque com o vento forte, os telhados foram arrancados e muitas pessoas que estavam dentro de suas casas, elas acabaram se machucando.
desabando. Outra imagem muito forte que tem aqui perto da gente, eu vou pedir para o Anel de Televisão mostrar, Defesa Civil de São Paulo, Defesa Civil daqui também está no local, mas olha só aquela telha de zinco, olha a forma que ela está presa no poste. Isso impressiona bastante. Hoje pela manhã, eu e o repórter cinematográfico Anélio Trevisan passamos por toda a cidade e fizemos uma reportagem, o que a gente vai ver agora. Jarinu virou um rastro de destruição. O que mais se vê por aqui é casa destelhada, ferro retorcido e a população assustada. Eu estou até anestesiado com tanto estrago, com tanta coisa que eu vi, que eu nunca vi nada nem parecido na minha vida, nada. Dezenas de árvores e postes tombaram com a força do vento. Fios estão pelo chão e muitas telhas de zinco penduradas na rede de alta tensão. A cobertura deste posto de combustíveis dobrou, como folha de papel. Nós estamos na principal entrada de Jarinu, na rodovia Edgar Máximo Zamboto. E aqui, para todos os lados que a gente vira a cabeça, só vê destruição. Do outro lado funcionava uma madeireira, olha só o que restou. E a força do vento era tão grande que derrubou duas carretas carregadas. Olha, uma está aqui, outra está um pouquinho mais à frente. E rodando um pouquinho mais para esse lado, a gente vê uma churrascaria que ficou completamente destruída. Os moradores contam que o vendaval durou menos de 1 minuto, atingiu em cheio o centro da cidade. O vendaval que veio, acho que não durou nem 30 ou 40 segundos, não foi nem isso. Foi muito tenso, desde meus 45 anos de idade, nunca vi uma coisa igual a isso que aconteceu aqui em Jarinu. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. 20 estavam dentro desta igreja evangélica que agora a gente só vê escombros. Era hora do culto, o local estava lotado e o teto caiu. Os momentos foram de desespero. Era gritaria, era igual filme, né? Parecia filme de novela, essas coisas, filme de ação. Tava igual, cara. Era uma sensação muito ruim, era muita gente ferida. Era criança, era idoso, era adulto. No carro do pessoal, não tinha como, foi uma destruição mesmo. O cenário é muito triste aqui em Jarinu. De acordo com os meteorologistas com quem nós conversamos ainda há pouco, eles falaram que trata-se de um tornado, do tornado classificado como F1, o que pode chegar até 130 km por hora. A gente continua aqui em Jarinu, viu, Daniele? E vamos preparar outras reportagens, mas eu volto ainda durante o jornal com mais informações. Agora, Sandro Zepp, a gente conversamos cedinho, né? Você já estava a postos para entrar no Bom Dia Cidade, não foi possível porque as torres de celular foram afetadas aí também na cidade, né? Eu não me lembro, nesses meus anos de profissão, de ter visto, de ter noticiado algo parecido. A gente sempre traz grandes enchentes, já participamos de coberturas de grandes enchentes, de outros vendavais, mas algo nessa proporção eu nunca havia visto. Você também? Olha, Daniele, eu só havia visto pela televisão e também numa cidade do sul. Quando eu falo em televisão, eu quis dizer nos Estados Unidos, na Austrália, em outro local que não fosse o Brasil. Mas a proporção dos estragos é tamanha que a população está muito assustada e preocupada. Eu conversei com um dos frentistas que estavam dentro do posto de gasolina. Ele me falava que a chuva não era muita, mas chegou como se fosse uma neblina, eram muitos raios e aí ele viu dobrar essa cobertura do posto de gasolina. E outro dado interessante é que cada carreta pesa em média 40 toneladas, 20 da carreta e mais 20 da carga que elas estão carregando. Então por aí a gente consegue ter uma noção da força do vento para virar duas carretas. E aí quando a gente olha para telhados, quando a gente olha para estruturas metálicas, a gente entende o tamanho do estrago que foi feito aqui em Jarinu. Como você bem disse, né? Parece folha de papel, né? Na verdade é metal, então é realmente impressionante. E agora uma outra cidade aí da região, Itupeva, também viveu uma situação muito ruim. Não se sabe ainda se foi um tornado.